Que a paz e o amor esteja no meio de nós. Saudemos a toda a espiritualidade que nos acompanha. A Jesus agradecemos o seu infinito amor, o seu evangelho redentor. Que o Senhor esteja a nos fortalecer para que possamos conduzir as nossas vidas segundo os teus ensinos. Agradecemos ao Pai da vida por tudo que nos oferece, presente, passado, futuro, por todas as oportunidades que nos dá, pela nossa criação, pela nossa encarnação e por essas oportunidades que nos são dadas para que possamos nos fazer melhores. E é com imenso amor, meu Pai, é que nós lhe dizemos: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-los, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todos sempre. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, voluntária da Casa Espírita Edgar Armon, e é sempre com alegria que aqui estamos para refletirmos juntos sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje é ressurreição e reencarnação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4, na pluralidade das existências. O que ressurreição é? Ressurreição seria a volta do morto à vida. E sabemos pela ciência que isso é impossível. Onde todo o sistema corporal, cerebral, para, dando-se a morte física e, portanto, não podendo ressuscitar. A tão falada ressurreição dos mortos nada mais é do que a comunicabilidade dos espíritos pela mediunidade, onde os espíritos nos falam por todo mundo. A palavra ressuscitar é fazer voltar à vida. Por exemplo, quando o médico consegue, através de massagem cardíaca ou de aparelhos, fazer voltar a vida ao corpo. Isto quando é possível. Já a reencarnação é a volta do espírito, que é imortal, a um novo corpo, que nada tem a ver com o anterior, a fim de prosseguir o seu caminho rumo à sua elevação moral e espiritual. E que se dará através do seu livre-arbítrio. Portanto, não há de se falar em destinos, em caminhos previamente traçados. Nós é que traçamos os nossos destinos pelas nossas escolhas em nossas vidas. O espírito encarnado, ele traz sua bagagem de conhecimentos, experiências, tendências adquiridos ao longo de toda a sua história, seja encarnado ou desencarnado. E ele passa a exercitar a sua capacidade de desenvolver as suas potencialidades e vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros e desencontros, permanecendo no seu plano geral ou se desviando, não é? Em função de algumas variáveis do seu processo, mas sempre de acordo com a sua vontade, no exercício do seu livre-arbítrio. O espírito encarnado, ele vai construindo o seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio, de acordo com a maneira pela qual enfrenta as situações e a vida. E assim vai, determinando segundo a natureza dos seus pensamentos e dos seus atos. E por menos que faça, ou por mais que se desequilibre, o espírito sempre alcançará progressos em um ou outro aspecto do seu ser. A evolução
ela não está vinculada ao tempo de vida material, mas à intensidade com que ela é vivida, a quantidade de experiências e o aproveitamento que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito, não importando se as experiências estão sendo vividas no material ou no espiritual. É bom ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, ele continua aprendendo, evoluindo, de modo que ele não encarna no mesmo estágio em que desencarnou. No tempo de Jesus, eles não podiam compreender sobre reencarnação. Entretanto, nos relatos bíblicos nos mostram diversas passagens onde a Bíblia nos fala sobre ressurreição e reencarnação, onde os espíritos eram confundidos na época como deuses. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, 34 a 38, Jesus responde: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou de deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. E o povo da época disse a Jesus: vós dizeis blasfêmias, porque diz que és o Filho de Deus. E Jesus respondeu: eu não faço as obras do meu Pai, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 19, vem nos dizendo: tu és pó, e ao pó retornarás. E não diz que o pó é o corpo e que ressuscitará. Já em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim: o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que os deu. Na carta, na 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 43, ele vem dizendo assim: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. E se há corpo natural, há também o corpo espiritual. O que é semeado em fraqueza é o corpo que se decompõe na terra. Lá no Evangelho de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, ele vem falando sobre a ressurreição de Jesus. E ele nos diz: morto sim, na carne, mas ressurgido em espírito. No Livro dos Espíritos, na pergunta 166, o Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como ela acaba de depurar-se? E os espíritos respondem: submetendo-se a uma nova existência. E Kardec pergunta: como se realiza essa nova existência? E os espíritos dizem: pela transformação como espírito. Mas, para isso, necessita de prova corpórea, onde a alma tem várias existências corpóreas. E quem não acredita nisso mantém-se em estado de ignorância. A doutrina espírita afirma e prova através da ciência que o espírito tem muitas existências e sucessivas que correspondem à justiça de Deus. E que os homens possam resgatar-se dos seus erros através de se fazer melhor, tal como nós devemos nos esforçar nesta encarnação. Existe um diálogo entre Nicodemos, que era o doutor da lei mosaica, e Jesus, onde eles estavam conversando e Jesus vem nos dizendo: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta: mas como pode eu nascer de novo, já velho, entrar no ventre da minha mãe? E Jesus respondeu: se tu é o doutor da lei e não sabe,
Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. São princípios diferentes, o princípio material e o princípio espiritual. A carne é descendente da carne geneticamente. E geneticamente nós descendemos dos nossos pais. Nossa carne é herança genética da carne deles. Mas o espírito, ele não descende da carne. O espírito que anima o corpo material, ele pré-existe. Ele já era espírito antes de encarnar. Se Jesus está falando só da reencarnação e Nicodemos, que não compreende, como é que poderiam compreender os outros? Se Jesus falasse sobre a vida no plano astral, em outros planos, o povo jamais compreenderiam. Por isso, hoje, a doutrina espírita, de maneira clara, nos traz, através dos instrutores espirituais, sobre a nossa encarnação. Jesus explica sobre a reencarnação sendo um processo natural. Na natureza, tudo se transforma. E assim a reencarnação, ela é obra divina, porque ela é feita de amor e de misericórdia do Pai, que nos oportuniza pagarmos os nossos débitos em conta-gotas, de forma muito suave. Muitas vezes fazemos coisas prejudicando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, pelos vícios físicos e morais. É preciso deixar todos de lado. É preciso deixar o nosso orgulho, os nossos melindres. A reencarnação nos levará à perfeição. Então, é preciso ter atenção ao que fazemos, aos sentimentos que estão em nosso coração, as mágoas que guardamos conosco, pensamentos negativos, pois todo o corpo acaba adoecendo. E todo o corpo que adoece é um espírito doente, que precisa aceitar sua dor para poder aprender com ela. Na reencarnação, ela vem nos cobrando em pequenas prestações, como tratamos o nosso semelhante. Cada um que estamos aqui nesse planeta, que é uma passagem muito rápida, visto que somos eternos. A reencarnação é uma renovação, ela é uma oportunidade de nos fazer melhores. E tudo o que passamos, só nós somos responsáveis através do que fizemos em outras ou mesmo nesta encarnação. É na reencarnação é que se apresenta a justiça divina. Pobres e ricos vão experienciar vivências diferentes, onde podemos ser o José, o Luiz, a Lúcia, ter outros nomes, pois os espíritos não têm sexo, e isso nos auxilia a experimentar vivências em situações diferentes, nos mostrando como nos comportamos em relação ao sexo oposto. Que cada um de nós possa ouvir a nossa consciência, que nos diz o que estamos fazendo a nós mesmos e aos outros. É preciso mudar, ainda nesta encarnação, pois temos a oportunidade de transformação moral e espiritual, seguindo e vivenciando o Evangelho de Jesus, que nos auxilia a transformar a nossa história. Tem uma história que vem ilustrar muito essa questão da transformação, que muitos já podem ter ouvido, mas eu aqui vou estar colocando, que é a história da cenoura, ovo e café. Então diz que havia uma filha que queixava-se ao pai acerca da sua vida, de como tudo era tão difícil. Ela falava das suas dores. Ela não sabia como fazer para seguir em frente, acreditava que acabaria por desistir,
dando-se por vencida perante a tantas dificuldades. Ela estava cansada de lutar. Parecia-lhe que sempre que solucionava um problema, logo aparecia outro. O pai, ao ouvindo, levou-a à cozinha e lá encheu 3 panelas de água e colocou ao fogo. Dali, a água começou a ferver nas 3 panelas. Num deles, ele colocou cenouras, no outro, ovos e no último, ele colocou grãos de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer palavras. A filha esperou impacientemente, perguntando: mas o que esse meu pai estaria a fazer nesse momento? E mais ou menos em 15, 20 minutos, o pai desligou as bocas de fogão, retirou as cenouras, colocou num prato, retirou os ovos, colocou no outro, coou o café em uma xícara e olhou para a filha e perguntou: o que tu vês aqui? E ela prontamente respondeu: horas, cenoura, ovos e café. Pediu então que se aproximasse e tocasse nas cenouras, e ela assim o fez, notando que estavam muito moles. A seguir, pediu que pegasse um dos ovos, que o partisse. Ela pegou no ovo, retirou a casca e encontrou no seu interior um ovo bem duro. Finalmente, pediu-lhe que provasse o café. Ela sorriu enquanto saboreava o rico aroma do café acabado de fazer. Humildemente, a filha acabou por perguntar: o que significa tudo isso, pai? A cenoura chegou à água sendo forte, minha filha, forte e dura. No entanto, depois de passar pela água e ferver, ficou débil, desfazendo-se então com muita facilidade. O ovo tinha chegado na água sendo extremamente frágil. Sua casca fina protegia o interior, que é líquido, mas depois de estar em água fervente, o seu interior tinha endurecido. Em contrapartida, os grãos, o pó de café, eram únicos na sua reação. Depois de entrarem em contato com a água fervente, eles mudaram para outro estado. Deixaram de ser só o pó ou o grão de café ou a água, não é? Mas ele virou essa bebida que muitos apreciam. E tu, qual desses ingredientes é? Perguntou o pai. Quando a adversidade bate à tua porta, como é que reages? Como uma cenoura, como um ovo ou como um grão de café? E eu pergunto a vocês, meus irmãos, o que fazem perante a adversidade? És como a cenoura que parece forte, mas quando é tocada pela adversidade, pela dor, descobre que essa fortaleza é só aparente. Ou atuas como o ovo que começa com um coração maleável, possui um espírito fluido, mas depois de enfrentar uma morte, uma separação, um divórcio, uma situação financeira difícil, se torna duro, rígido. Ou és como o café? O café, ele altera a água ao ferver. E esse elemento certamente causa dor. Quando a água atinge o ponto de ebulição, o café alcança o seu melhor sabor, se transformando em algo tão diferente. Como almejas a adversidade? Almejas como uma cenoura, como o ovo ou como o café? Esse último, ele se transforma em algo bom, revigorante, que agrada a muitos. O que vocês escolhem ser em seu caminhar, sendo como a cenoura, o ovo ou o café? Lembremos sempre, meus irmãos, que a dor nos ensina e auxilia o nosso espírito a se aplicar, a saber, a superar as limitações através das vivências sucessivas que temos no sistema material. A reencarnação é a afirmação da unidade, da continuidade da vida. Portanto, que todos nós agradeçamos muito a Deus pela nossa encarnação, honrando
esta oportunidade que Deus nos dá nessa existência, para que de fato nos tornemos pessoas melhores, do bem e para o bem. E que o Senhor nos fortaleça nesse esforço. E assim, nesse momento, agradecemos, Senhor, pelo seu Evangelho, que ele possa fazer morada no nosso coração e ser rota para os nossos caminhos. Nesse momento, agradecemos, Senhor, por tudo que nos dá de oportunidade e vibramos muito amor por todo o planeta Terra, por todos os vales de sofrimentos, por cada lágrima de mãe, por todos os jovens no caminho das drogas, que o Senhor possa tocar esses corações a fim de que eles, em suas consciências, possam voltar-se para si, livrando-se de tanto sofrimento. Vibramos por todos os países em conflito, pela guerra em curso, que o vosso amor, Senhor Jesus, possa enlaçar esses corações endurecidos para que parem com essa guerra. Pedimos a sua misericórdia, meu Pai, para a nossa pátria, para o Brasil, sua gente, seu governo. Misericórdia ao povo brasileiro. Vibramos muito amor por todos os hospitais, por cada leito de dor, por todas as UTIs infantis e adultas. Que o vosso amor possa ali entrar, levando a paz, a esperança, a cura, o lenitivo necessário a cada um. Vibramos muito amor para todos que estão ouvindo essa preleção, que as suas vidas sejam abençoadas com muita saúde física, mental e espiritual, e que a sua presença, Senhor, seja uma constante em seu viver. Que as suas famílias sejam abençoadas e que as suas casas possam ser redutos da paz e do amor. E agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos dá, lhe dizendo: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade e a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia e a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração e a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir-te os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Prece trazida por Emmanuel. Graças a Deus e graças a Jesus, muito obrigada pela oportunidade.